Vou estar respondendo algumas das questões que foram escolhidas dentro da monitoria do dia 12 do 6. Não foram todas, mas peguei algumas. Começando primeiro por essa de biologia. As duas são em conjuntos em relação a dengue e febre amarela. Então, vamos dando uma continuidade. A empresa brasileira noticiou, no início de 2001, o aumento na incidência de dengue, incidência aos novos casos, em diversos estados brasileiros. No mesmo período, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou a existência de uma epidemia de febre amarela em alguns municípios do estado. Em relação a essas duas doenças, é correto afirmar que então, a gente vai ter que fazer uma correlação entre a febre amarela e a dengue. Ambas são arboviroses. É muito interessante saber o conceito de arboviroses, que são doenças que são transmitidas por mosquitos, basicamente. Então, por exemplo, a febre amarela é transmitida por mosquitos, a dengue também. Então, a gente tem que saber nessa questão, porque vão ter algumas características em comum entre essas duas doenças, beleza? Aí, de maneira geral, são insetos que transmitem a chamadas arboviroses. Então, dando continuidade. Letra A. A campanha de vacinação promovida pela Secretaria de Saúde para combater a febre amarela vai reduzir também a incidência de dengue. Essa aqui está errada porque ela vai falar a questão da vacinação. Em qual sentido está errado? Porque tanto a febre amarela, na realidade, ela realmente vai ter uma vacinação apropriada para evitar a infecção do indivíduo. Mas a dengue não. A dengue não tem como medida profilática a questão da vacinação. Ela vai ter apenas a questão de impedir a reprodução dos mosquitos, do Aedes aegypti. Então a gente não pode colocar essa porque a dengue não vai ter vacinação. E sem falar que existiria caso tivesse. Então, acho que, se não me engano, está tendo pesquisa em andamento para ter vacinação da dengue. Mas se existisse, teria a vacina da dengue e teria a vacina da febre amarela. Não vacina na febre amarela reduziria os casos de dengue, beleza? Então, letra A é errada. Letra B. Ambas são transmitidas pelo mesmo vetor e aumentam sua incidência no mesmo período do ano. Beleza, perfeito. Por quê? Ambas podem ser transmitidas pelo Aedes aegypti. A febre amarela, ela vai ter alguns outros mosquitos que vão estar auxiliando na transmissão delas, como vetor. Mas no ambiente urbano, a febre amarela vai ser transmitida principalmente, vai ser vetorizada pelo Aedes aegypti. Então ele vai servir para contaminar as duas, tanto a febre amarela como a dengue. Então, às vezes, um mosquito está contaminado com as duas, vai picar um ser humano e infecta a pessoa com os dois vírus ao mesmo tempo. Outra coisa que ele fala aqui é aumentar a sua incidência no mesmo período do ano. Isso é muito importante porque você vai ver que os artrópodes. Então, pensa assim: zoologia. Vai ter os animais, aí vai ter vários filos. Aí dentro dos filos vão ter os artrópodes. Os artrópodes vão ter vários outros pedacinhos dentro dele, como por exemplo insetos, crustáceos, aracnídeos. Mas o que você tem que saber as arboviroses, de maneira geral, elas têm um aumento durante o verão. Por quê? O aumento na temperatura às vezes acaba aumentando o metabolismo desses insetos. Então vai fazer com que eles se reproduzam de maneira mais rápida. Então por isso a letra B está correta. Ao mesmo período do ano, geralmente é no verão, que vai ter uma maior reprodução desses insetos e com as chuvas, né, que vão deixar a água parada. Então nesse sentido assim, a letra B está correta. Agora a letra C. As medidas preventivas adotadas para evitar o ressurgimento da dengue e da febre amarela são a mesma. Essa aqui vão estar errada. Aí uma aluna perguntou o porquê a C estava errada. Porque, teoricamente, não são necessariamente as mesmas medidas preventivas. Óbvio que acabar com o mosquito transmissor vai ser muito interessante para as duas, tanto para a febre amarela como para a dengue. É uma coisa em comum. Mas tem uma grande diferença da febre amarela para a dengue, é que a febre amarela vai ter vacinação e que é o principal meio de prevenção em locais endêmicos de febre amarela. Então tem essa diferença. Lá você prefere vacinar do que acabar com o mosquito. Então por isso a C está errada. Letra D, o mesmo vírus é responsável pelo surgimento de ambas. Não. Vai ter o vírus da febre amarela e o vírus da dengue. Então a gente descarta letra A, C e D, ficando apenas a letra B. Beleza? O que acontece? A2. A dengue é uma doença limitada a certas áreas geográficas. Então perceba que ele quer certas áreas geográficas. Essa limitação deve-se. Qual a limitação? A limitação a certas áreas geográficas. Então, o fato de
Essa limitação das áreas geográficas é devido ao fato de a doença não ser contagiosa? Não, beleza? Realmente a dengue não é uma doença contagiosa. Contagiosa, uma doença contagiosa em si é aquela que é transmitida por meio de contato entre secreções, entre as pessoas, entende? Então, realmente a dengue não é contagiosa, mas a limitação geográfica dela não é devido a esse fator. Aí vamos ver, essa limitação geográfica ocorre devido à falta de combate adequado ao transmissor? Não, né? Porque se tipo, tivesse uma falta de combate adequado ao transmissor, na realidade ia favorecer de fato a transmissão, ao desenvolvimento dessa doença, né? Do vetor. Então, tá errado. Letra C. Essa limitação geográfica ocorre devido à distribuição geográfica do inseto transmissor? Sim. O que acontece? O que vai diferenciar é se vai ter dengue ou não. Se tem o transmissor dela, se tem o vetor dela, porque para a dengue passar para o ser humano, ela tem que passar pelo Aedes aegypti primeiro. Então, tipo, se a região ela não tem Aedes aegypti, seja porque é um ambiente muito, muito frio, por exemplo, isso vai impedir geograficamente, pela área geográfica, que tenha de fato a transmissão da dengue, porque não vai ter um vetor para isso, entende? Então, por isso, a letra C vai ser a correta. E aí, na existência do agente patógeno em regiões tropicais, pelo contrário, né? São nas regiões tropicais que tem principalmente a questão da dengue, beleza? Então, gabarito letra C. Próximo agora é a 3. Agora vai ser uma de matemática, um pouco mais simples, que vai ser isso. Aqui não saiu tudo, mas teoricamente tem uma raiz quadrada até o final, beleza? Então ele quer que a gente responda essa equação, né? Então, ó, a raiz quadrada de 9x menos 14 igual a 2. Ele quer saber o resultado de x. Aí o que acontece? Se vocês perceberem, a equação ela é dividida em dois lados. Quando você bota o igual, vai ter o lado esquerdo e o lado direito. Então, para conseguir fazer isso, a gente tem que saber que o que a gente fizer lado esquerdo, se a gente fizer igual no lado direito, a gente pode. Então, tem uma raiz quadrada. Eu não gosto de raiz quadrada. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou levar todo o lado esquerdo ao quadrado e todo o lado direito ao quadrado. Por quê? Porque eu posso fazer isso? Porque toda mudança que eu fizer no lado esquerdo, eu posso fazer no lado direito. Eu só não posso colocar quadrado do lado direito e não colocar do lado esquerdo, entende? Mas se eu fizer dos dois lados, eu posso. Então eu botei ao quadrado aqui. Por quê? Porque qualquer número, aqui não tem uma raiz quadrada, então a gente pode cortar ela aqui. Então, por exemplo, assim, raiz de 3 ao quadrado. Vai ser o quê? Raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai ser igual a raiz de 9. Então, raiz de 9 vai ser 3. Então, antes de fazer esse processo todo, eu sei que eu posso simplesmente cortar aqui e dizer que vai ser o 3. Raiz de 14 ao quadrado. Vai ser o quê? 14. Então, é basicamente por conta dessa propriedade que eu posso elevar ao quadrado para retirar a raiz dos lados. Então, retirei, vai ficar 9x menos 14 igual a 2 ao quadrado, 4. Então, vai ficar 9x igual a... Aí aqui está menos 14 e vai para o lado mais 14, porque a gente inverte a operação. Então, menos 14 para o lado mais 14, mais 4 vai ficar 18. Então, x vai ser igual a 2, porque vou passar esse 9 agora dividindo. Então, gabarito, letra E, beleza? Pessoal, dando continuidade dessa aqui, a questão 5, como é que vai ser? É um experimento para analisar o efeito do número de átomos de carbono sobre a solubilidade de álcools em água, bem como sua quiralidade das moléculas desse álcools. Todas as moléculas de álcools testadas tinham números de átomos de carbono variando de 2 a 5 e cadeias carbônicas abertas e não ramificadas. Dentre os álcools utilizados, contendo um centro quiral, aquele de maior solubilidade em água possui a fórmula correspondente a. Então ele quer o que tem a maior solubilidade de água e ele quer também o que tem um centro quiral. Então o que é importante saber o que é um carbono quiral? Um carbono quiral é um carbono que ele vai ter 4 ligantes diferentes, beleza? Então, por exemplo, isso aqui não pode ser um carbono quiral, porque se você perceber, ó, tem esse carbono. Ele vai estar ligado a um carbono aqui, a um hidrogênio aqui, a um hidroxilo aqui e a um carbono aqui. Então, isso aqui não pode ser um carbono quiral porque ele é ligado a dois ligantes iguais, que é um carbono aqui e outro carbono aqui. Perceba que quando eu falo aqui, eu não falo que ele é ligado ao oxigênio. Eu falo que ele é ligado à hidroxila. Porque o grupo ligante é isso. A ligação aqui é entre o oxigênio e o carbono. Mas o grupo ligante é entre o e essa hidroxila. Então isso não pode ser um carbono quiral. Mas deixa eu dar um exemplo de carbono quiral.
vai ser um C, uma hidroxila, um hidrogênio e uma aqui, um etil. Então perceba que é diferente. Tem gente que acha que isso aqui não é um carbono quiral, esse aqui. Por quê? Porque vê um carbono aqui, um carbono aqui. Aí já fala, não é carbono quiral, mas não. Perceba, aqui é um hidrogênio, aqui é uma hidroxila, aqui é um metil, ou seja, carbono sozinho, e aqui o grupo ligante é um etil. São dois carbonos, então é um carbono quiral, beleza? Então tem que saber isso, a diferença. Então se você perceber aqui, ó, todos são hidroxila. A hidroxila é o que vai conferir solubilidade. Por quê? Porque essa hidroxila aqui vai permitir que faça ponte de hidrogênio. Então todo composto que permite ponte de hidrogênio vai dar uma solubilidade maior para a molécula, né? Então percebe, se ficar uma água aqui, é, se eu botar uma água aqui, ó, perceba, vai ter uma ponte de hidrogênio. Então, o hidrogênio está servindo entre uma ponte entre um oxigênio e outro. Então, aqui vai ter uma interação intermolecular entre moléculas. Vai dar solubilidade para a água, beleza? Então, dando continuidade. A gente vai ter que ver se tem um carbono quiral. Aqui não tem carbono quiral, porque olha como essa molécula é. É um C, hidroxila, C. Então, aqui tem hidrogênio. Então, já não pode ser carbono quiral. Aqui vai ter três hidrogênios. Tem um aqui e um aqui. Então a gente já descarta, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Não é carbono quiral. Então a gente já pode descartar, beleza? Aí se a gente for para B aqui, ó, vai ter um carbono, outro carbono, uma hidroxila. Já podemos ver que aqui não é, porque aqui é CH3. Então vai ter hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então não é quiral, não é quiral. Esse daqui, ó, perceba, ele vai ter mais um hidrogênio aqui, porque todo carbono faz quatro ligações. Isso aqui é um grupo ligante diferente, isso aqui é um grupo ligante diferente, mas quando você vê aqui, aqui é um metil e aqui é um metil, são iguais, então não pode ser carbono quiral. Letra B já era, beleza? Então a gente já descarta. Agora bora ver a letra C. Vai ser um carbono, uma hidroxila, vai estar ligado aqui um metil e vai estar ligado aqui como se fosse um etil. E como tem que ter quatro ligações, a gente vai botar o hidrogênio aqui. Perceba que realmente aqui tem um carbono quiral. Porque ó, tem uma hidroxila, tem um hidrogênio, tem um metil e tem um etil. Assim, metil e etil entre aspas, porque aqui não é uma ramificação em si, né? Porque aqui é uma cadeia direta. Eu falo assim para ficar um pouco mais fácil. Mas perceba que o grupamento aqui é o C ligado com C. Aqui é um grupamento só com C, beleza? Então tem essa noção que são diferentes, beleza? Então aqui, como são quatro grupos ligantes, e não é quatro ligações diferentes, porque aqui a ligação é carbono-carbono, carbono-carbono. Mas estou falando do grupo ligante, que é o carbono e aqui é um etil, né? Falando assim no grosso. Então, tipo assim, letra C vai ser o gabarito porque vai ter o carbono quiral, beleza? Aí o que acontece? Vamos ver a D, né? Porque a D pode deixar em dúvida. Um C, OH, um C, um C, um C, um C, e aqui vai ter um hidrogênio, né? Porque é quatro ligações. Mas aí diz assim, esse aqui não é um carbono quiral? Ó, um metil, um hidrogênio, um hidroxila, e aqui um propil. Então perceba, realmente seria um carbono quiral. Isso aqui é um carbono quiral. Mas por que a gente vai marcar a letra C? Vai marcar a letra C porque justamente ele quer o que vai ter a maior solubilidade. Entre os compostos C e o composto D, a maior solubilidade vai ser o C. Por quê? Em questão de hidroxila, ambos são iguais. Quanto mais hidroxila ou mais amina, maior vai ser a solubilidade do composto. Mas quanto mais carbono tiver, menor vai ser a solubilidade. Então, como esse aqui tem mais carbonos, ele vai ser menos solúvel do que o C. Beleza? Alternativa questão 5 é letra C, beleza? A 4 eu vou fazer depois com vocês, porque é um pouquinho mais complexa. Agora essa 6 também é simples. Em um dos mais promissores para o progresso tecnológico humano, a nanotecnologia, foi mal, é um dos ramos mais promissores para o progresso tecnológico humano. Essa área se baseia na manipulação de estruturas em escala de comprimento. Segundo o que é indicado o próprio nome, qual o nome? Nanotecnologia. A ordem de grandeza de
Então o que acontece? Essa aqui é uma questão simples, é porque provavelmente o aluno não viu esse conteúdo ainda, mas quando você estiver vendo a questão daqui, ó, de prefixos, né, e simbologia, e questão de notação científica, você vê isso. Eu esqueci o nome dozinho do termo, sistema de numeração, sistema decimal, eu acho. Tem um termo mais específico, depois eu digo. Você vai ter que memorizar alguns desses. E quais são os mais importantes? É mili, é micro, é nano. É deci também e cent. Mega também e giga e quilo. Pronto, esses que eu circulei são os mais importantes que você tem que memorizar. Então, quando eu falo assim, eu tenho 1000 miligramas, o que acontece? Miligramas, esse M aqui vem de mili. E mili significa 10 a menos 3. Então significa o quê? Que é 100.000 vezes 10 a menos 3 gramas. Então, 1000 miligramas é igual a 1000 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. 10 elevado a menos 3 é puxar a casinha da vírgula 3 vezes para a esquerda. Então, uma, duas, 3. Então vai ficar 1 grama. Então por isso que a gente diz que 1 miligrama é igual a 1 grama. Então basicamente você tem que memorizar isso. Então quando for o nano é 10 elevado a menos 9. O micro é 10 elevado a menos 6. Isso aqui você usa muito em eletroestática. O micro é lá onde o aluno geralmente aprende. Mili usa direto. E nano é um pouquinho menos comum, mas cai às vezes, como caiu nessa questão. Então o nano é 10 elevado a menos 9. Então vai ser justamente letra D, né? Ó, porque ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Então, é um nano, vou dizer assim, um nanômetro. Um nanômetro, beleza? Então, perceba, o nano é representado aqui, ó, como se fosse um Nzinho. Então, ó, um nanômetro, se eu quiser passar para metro, eu vou ter que puxar 9 casinhas para esquerda. Aí vai dar letra D, beleza? Então, teoricamente, a relação à monitoria seria essa. A outra eu vou mandar separado porque é uma questão mais complexa.